E se eu te dissesse que uma jovem indígena ouviu um canto tão bonito vindo do rio que acabou entregando seu coração a quem jamais poderia amar? E o que aconteceu depois disso fez toda a sua aldeia entrar em luto por gerações. Será que existem amores que são proibidos até mesmo para as almas mais puras? O que você faria se tivesse que escolher entre seu povo e um amor que te puxa como a correnteza? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. A lua cheia banhava as águas do rio com sua luz prateada. Maíra acordou sobressaltada em sua rede, o coração batendo acelerado no peito. Um som distante, uma melodia que jamais havia escutado antes, pairava no ar. Não era o canto dos pássaros noturnos, nem o murmúrio dos anciãos em volta da fogueira. Era algo diferente, algo que a chamava. Filha do cacique Caruê, Maíra tinha 17 anos e era conhecida em toda a aldeia pela sua curiosidade indomável. Seus cabelos negros caíam como cascata até a cintura, e seus olhos, da cor de castanhas maduras, guardavam o brilho de quem sempre queria descobrir o que havia além das fronteiras conhecidas. Naquela noite, sem fazer barulho, ela afastou a cortina de palha que cobria a entrada de sua oca e pisou na terra úmida. O canto continuava, cada vez mais claro, cada vez mais irresistível. Era como se alguém tocasse as cordas de sua alma com dedos invisíveis. A aldeia tupiara dormia em silêncio. Apenas as brasas das fogueiras ainda ardiam, protegidas dos espíritos da noite. Maíra sabia que não deveria sair sozinha depois do pôr do sol. Sua avó Iracema, a anciã mais respeitada da tribo, repetia sempre os mesmos alertas. O rio guarda segredos, minha filha. Nem tudo o que brilha na água é peixe ou estrela refletida. Mas o canto era mais forte que qualquer aviso. Cada nota parecia dizer seu nome. Cada melodia parecia contar uma história que só ela poderia entender. Seus pés descalços a levaram até a margem do grande rio que serpenteava ao lado da aldeia. As águas escuras refletiam o céu estrelado como um espelho perfeito. Não havia ninguém à vista. O canto tinha cessado. Maíra sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que estava sozinha, no escuro, desobedecendo a todas as regras de segurança de seu povo. Talvez tenha sido apenas um sonho, pensou, enquanto se virava para voltar. Foi quando uma ondulação na água chamou sua atenção. Não era o movimento de um peixe nem de uma folha caída. Era como se o próprio rio respirasse. De repente, bem no centro do rio, onde a luz da lua formava um caminho prateado sobre as águas, uma figura emergiu lentamente. Primeiro, apenas uma cabeça de cabelos longos e escuros. Depois, ombros largos e um torso masculino perfeitamente esculpido. Era um homem, ou algo que parecia um homem. Maíra deveria ter corrido, gritado, chamado por ajuda, mas ficou paralisada, como se seus pés tivessem criado raízes na margem do rio. O estranho nadou até ficar a poucos metros dela. Seu rosto era o mais belo que Maíra já tinha visto. Olhos verdes como as profundezas da floresta. Pele que parecia polida como pedra de rio. "Você ouviu meu canto", disse ele, com uma voz que era a mesma da melodia que a havia despertado. Não era uma pergunta. "Quem é você?" Maíra conseguiu perguntar, sentindo a garganta seca. "Tenho muitos nomes", respondeu o estranho, sem sair da água. "Seu povo me chama de Encantado." Encantado. A palavra ecoou na mente de Maíra como um aviso distante. As histórias que sua avó contava sobre espíritos aquáticos que seduziam jovens desavisados para levá-los para o fundo do rio pareciam agora perigosamente reais. "Não tenha medo", disse ele, como se pudesse ler seus pensamentos. "Não vim para te fazer mal. O que quer de mim? Apenas alguém para ouvir meu canto."
Alguém que entenda a linguagem do rio. Antes que Maíra pudesse responder, ouviu vozes vindas da aldeia. Alguém havia notado sua ausência. O encantado mergulhou rapidamente, deixando apenas círculos ondulantes na superfície da água. Maíra! Maíra! Chamava seu irmão mais novo, Tainá, aproximando-se com uma tocha. Estou aqui, respondeu ela, tentando controlar o tremor na voz. O que está fazendo aqui fora? Pai ficaria furioso se soubesse. Eu pensei ter ouvido algo. Tainá olhou desconfiado para a irmã e depois para o rio silencioso. Você sabe que não devemos nos aproximar do rio à noite. Vamos voltar. Na manhã seguinte, Maíra tentou convencer a si mesma de que tudo não havia passado de um sonho estranho, talvez provocado pelas histórias de sua avó. Mas a lembrança daqueles olhos verdes, daquela voz melodiosa, era vívida demais para ser apenas imaginação. A rotina da aldeia seguiu normalmente. Maíra ajudou a preparar a mandioca para a farinha, teceu uma esteira nova e passou a tarde brincando com as crianças mais novas. Mas sua mente vagava constantemente para o rio. Quando a noite chegou, ela resistiu o quanto pôde. Deitou-se em sua rede e fechou os olhos com força, determinada a não ceder à tentação. Foi então que o canto começou novamente, mais suave dessa vez, mais próximo, como se estivesse sendo sussurrado diretamente em seu ouvido. Maíra lutou contra o impulso de se levantar. Enrolou-se na rede, cobriu as orelhas com as mãos, mas a melodia penetrava seu corpo como se viesse de dentro dela. Era impossível resistir. Mais uma vez, ela se viu caminhando em direção ao rio. A lua estava parcialmente coberta por nuvens, tornando a noite mais escura. Mas ela não precisava ver o caminho. Seus pés pareciam conhecê-lo por instinto. Quando chegou à margem, ele já estava lá, como se tivesse certeza de que ela viria. Dessa vez, havia saído um pouco mais da água, revelando um corpo atlético coberto apenas por uma espécie de tanga feita de um material que brilhava como escamas. Você voltou, disse ele com um sorriso que iluminou seu rosto. Não consegui evitar, confessou Maíra. Seu canto é como se me chamasse pelo nome. Por que é para você que eu canto, Maíra? Um arrepio percorreu sua espinha ao ouvir seu nome pronunciado por aquela voz. Como sabe meu nome? Sei muitas coisas sobre você. Observo você há muito tempo. Do meu mundo para o seu. Maíra deveria sentir medo, mas estranhamente não sentia. Havia algo naquela criatura que inspirava confiança, apesar de todas as histórias assustadoras. Qual é o seu nome? Perguntou ela, sentando-se na margem, perto o suficiente para conversar, longe o suficiente para não ser puxada para a água. Me chame de Yara. Mas Yara não é um nome feminino. Ele sorriu, e seu sorriso continha segredos antigos como o próprio rio. No meu mundo, somos o que precisamos ser. Homem, mulher, peixe, água, tudo é um. Naquela noite, eles conversaram durante horas. Yara contou histórias sobre o mundo subaquático, sobre palácios de coral e cristal, sobre festas onde a música nunca parava. Maíra falou sobre sua vida na aldeia, seus sonhos de conhecer terras distantes, sua responsabilidade como filha do cacique. Quando os primeiros raios de sol começaram a atingir o horizonte, Yara disse que precisava partir. Voltarei esta noite, se você quiser me ouvir novamente. Quero, respondeu Maíra sem hesitação. E assim começou um ritual secreto. Todas as noites, Maíra escapava silenciosamente de sua oca e corria para o rio. Yara sempre a esperava, às vezes cantando, às vezes apenas sentado em silêncio na margem rasa. Com o passar dos dias, algo começou a mudar em Maíra. Sua pele, normalmente corada pelo sol, ganhou uma palidez estranha. Seus olhos, antes alertas e curiosos, agora pareciam sempre distantes, como se enxergassem algo que ninguém mais podia ver. Ela comia pouco, falava menos ainda, e passava o dia esperando pela noite. Sua avó Iracema foi a primeira a notar a mudança. Uma tarde,
Enquanto todos preparavam cestos para a colheita de frutos, a anciã se aproximou de Maíra, que trançava distraidamente uma palha, olhando fixamente para o rio. "O que o rio te mostra, minha filha?" perguntou Iracema, sentando-se ao lado da neta. Maíra se assustou, como se despertasse de um transe. "Nada, vovó. Só estava pensando." A velha índia pegou o rosto da neta entre suas mãos enrugadas e examinou seus olhos. "Há uma sombra em você. Uma sombra que não estava lá antes. Você tem ido ao rio, não tem?" Maíra desviou o olhar, incapaz de mentir para a avó. "Às vezes, vou olhar as estrelas refletidas na água." "Só as estrelas, Maíra? Ou há algo mais que te chama?" O coração de Maíra disparou. Como sua avó poderia saber? "Não sei do que está falando, vovó." Iracema suspirou profundamente, seu rosto antigo marcado pela preocupação. "Quando eu tinha sua idade, também ouvi o canto. Também fui ao rio noite após noite. Também pensei que ele me amava." Maíra sentiu o sangue gelar. Sua avó sabia. Sabia sobre Iara. O que aconteceu?" perguntou, mal conseguindo articular as palavras. "Meu pai, seu bisavô, descobriu antes que fosse tarde demais. Me amarrou na oca por 7 dias e 7 noites, enquanto o pajé fazia rituais de proteção. Eu gritei, chorei, implorei para ser libertada. Senti como se estivesse me afogando no ar seco, como se meu verdadeiro lar fosse a água." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enrugado de Iracema. "Mas depois entendi que tinha sido salva. Ele não me amava, Maíra. O encantado não ama ninguém. Ele apenas coleciona almas, como crianças coletam conchas bonitas na praia." Maíra sentiu uma raiva inexplicável crescer dentro dela. Sua avó não entendia. Iara era diferente. Ele realmente se importava com ela. Realmente a ouvia. "Isso são apenas histórias velhas, vovó, para assustar crianças." Iracema balançou a cabeça tristemente. "Você já está mudando, minha filha. Olhe para sua pele, para suas mãos. Você está começando a se dissolver, a se tornar parte do rio." Maíra olhou para suas mãos e, por um momento, teve a impressão de que podia ver através delas, como se estivessem feitas de água cristalina. Mas piscou e elas voltaram ao normal. "É só cansaço, vovó. Tenho dormido mal. Prometa que não irá mais ao rio sozinha. Prometa, Maíra." Para acalmar a avó, Maíra prometeu. Mas sabia, no fundo de seu coração, que era uma promessa que não poderia cumprir. Naquela noite, ela esperou mais tempo antes de sair. Certificou-se de que todos na aldeia dormiam profundamente, inclusive sua vigilante avó. O caminho até o rio nunca pareceu tão longo. Quando chegou à margem, Iara não estava lá. Maíra sentiu um aperto no peito. Será que ele havia desistido dela? Será que as palavras de sua avó eram verdadeiras e tudo não passava de um encantamento cruel? "Iara", chamou baixinho, olhando para as águas escuras. "Você está aí?" Nenhuma resposta veio. Apenas o murmúrio constante do rio e o coachar distante dos sapos. Maíra sentou-se na margem, abraçando os joelhos. Talvez devesse voltar para a aldeia, esquecer toda essa loucura. Talvez sua avó estivesse certa. Foi então que sentiu algo tocar seu pé. Olhou para baixo e viu uma pequena onda lambendo seus dedos, como se o próprio rio a chamasse para dentro. Em seguida, no centro do rio, Iara emergiu. Mas havia algo diferente nele desta vez. Seu rosto, normalmente sereno e sorridente, estava marcado por uma expressão de dor. "Você demorou", disse ele, sua voz menos melodiosa, mais áspera. "Pensei que não viria mais." "Minha avó sabe", explicou Maíra. "Ela também. Ela disse que você tentou levá-la quando era jovem." Iara nadou até ficar mais próximo, mas manteve-se onde a água ainda era profunda. "Sua avó não me entendeu, assim como muitos outros não entendem. Não é sobre levar ninguém, Maíra. É sobre oferecer uma escolha.
Que escolha? A escolha de pertencer a dois mundos, de viver entre a terra e a água, entre o visível e o invisível. Maíra sentiu um misto de fascínio e medo. Como seria isso? Venha, disse Yara estendendo a mão. Venha comigo apenas por um momento e eu te mostrarei. Algo no fundo da mente de Maíra gritava para ela recuar, para voltar correndo para a aldeia. Mas seu coração, seu traidor coração, a empurrava para a frente. Lentamente ela se levantou e deu um passo para dentro da água. A sensação era estranha. Não era como se estivesse se molhando. Era como se seu corpo estivesse se fundindo com o rio, tornando-se parte dele. Deu outro passo e mais outro, até que a água chegava à sua cintura. Yara sorriu, um sorriso que agora parecia conter algo predatório. Mais perto, murmurou ele. Só mais um pouco. Maíra deu mais um passo, e de repente o chão, sob seus pés, desapareceu. Ela afundou rapidamente, a água gelada envolvendo-a completamente. Tentou nadar de volta à superfície, mas algo a puxava para baixo. Não Yara, mas o próprio rio, como se tivesse ganhado milhares de mãos invisíveis. Quando pensou que ia se afogar, algo incrível aconteceu. Percebeu que podia respirar debaixo d'água. Não estava se afogando, estava se transformando. A sensação de pânico deu lugar a uma euforia indescritível. Através da água cristalina, podia ver um mundo completamente novo se abrindo diante dela. Yara nadou ao seu redor, seu corpo agora claramente não humano. Da cintura para baixo, onde deveriam estar suas pernas, havia uma poderosa cauda coberta de escamas brilhantes. Este é o meu mundo, disse ele, sua voz perfeitamente audível sob a água. E pode ser o seu também. Juntos, eles nadaram mais fundo. Maíra viu formações rochosas de beleza inimaginável. Cavernas iluminadas por um tipo de musgo fosforescente, cardumes de peixes coloridos que pareciam dançar ao seu redor. Em uma dessas cavernas havia algo como um palácio subaquático, paredes feitas de coral vivo, tetos de cristal que refletiam a luz da lua que penetrava a água, e dentro dele dezenas de seres como Yara, homens, mulheres, crianças, todos com a metade inferior de seus corpos transformada em cauda de peixe. Eles vieram como você, explicou Yara. Ouviram meu canto, entenderam minha solidão, escolheram ficar. Maíra olhou para os seres encantados. Seus rostos eram belos, mas havia algo perturbador em seus olhos. Um vazio, como se algo fundamental tivesse sido perdido. Eles parecem tristes, observou. É apenas a saudade da superfície, respondeu Yara rapidamente. Passa com o tempo. Logo a memória da vida terrena se dissolve como sal na água. Um arrepio percorreu Maíra, não de frio, mas de compreensão súbita. Estes não eram seres encantados vivendo uma vida mágica. Eram pessoas como ela, seduzidas para longe de suas vidas, de suas famílias, de tudo o que conheciam. Quero voltar, disse, recuando. O rosto de Yara se transformou. Seu sorriso gentil deu lugar a uma expressão fria. Você já está quase transformada, Maíra. Olhe para si mesma. Maíra olhou para baixo e viu com horror que sua pele começava a desenvolver um brilho perolado, como escamas nascentes. Seus dedos estavam levemente unidos por uma membrana fina, como barbatanas em formação. Não! Gritou ela, nadando desesperadamente em direção à superfície. Mas quanto mais nadava, mais pesado seu corpo parecia, como se o próprio rio não quisesse deixá-la ir. Yara a seguiu, sua cauda poderosa cortando a água com facilidade. Não lute contra isso, Maíra. É o seu destino. Você me pertence agora, assim como pertence ao rio. Na superfície, a aldeia havia despertado. A ausência de Maíra foi notada, e um grupo de busca, liderado por seu pai e sua avó, percorria as margens do rio com tochas. — Maíra! — gritavam eles. — Maíra! Onde você está?
Os gritos chegavam abafados aos ouvidos de Maíra, que continuava sua luta desesperada contra a correnteza e contra sua própria transformação. Eles não podem te salvar, disse Yara, circulando-a como um predador. Você já é parte do rio agora. Parte de mim. Foi então que Maíra ouviu um outro canto. Não o canto sedutor de Yara, mas um canto antigo, um canto de poder. Era sua avó Iracema, entoando uma canção de proteção que havia sido passada por gerações. A água ao redor de Maíra começou a se agitar, como se duas forças invisíveis disputassem seu controle. Yara se contorceu, seu rosto belo se transformando numa máscara de fúria. Ela não pode te tomar de mim, gritou ele, agarrando o braço de Maíra. Mas o canto de Iracema crescia em força. E Maíra sentiu algo mudar dentro dela. A sensação de pertencer ao rio começou a diminuir, substituída por uma saudade aguda de sua vida na terra, de sua família, de sua identidade. Com um impulso nascido do desespero, ela se libertou do aperto de Yara e nadou para cima, usando toda a força que restava em seus músculos cada vez mais fracos. Quando sua cabeça rompeu a superfície, viu sua avó parada na margem, os braços estendidos em sua direção, os lábios ainda movendo-se no canto sagrado. Ao lado dela, seu pai e vários guerreiros da tribo, prontos para entrar no rio. "Maíra!" gritou seu pai, entrando na água sem hesitação. Ela tentou nadar até ele, mas algo a puxava de volta. Yara, agarrado à sua perna com força sobre-humana. "Você é minha!" sibilou ele, seu rosto agora completamente transformado, revelando dentes afiados como os de um peixe predador. O cacique chegou até a filha e agarrou seus braços, puxando-a para si. Era um cabo de guerra macabro, com Maíra no meio, sendo esticada entre dois mundos. Foi quando Iracema jogou algo na água, um pó brilhante que ela guardava em uma pequena bolsa de couro. Assim que o pó tocou a água, Yara soltou um grito terrível e largou a perna de Maíra, afundando rapidamente. Com um puxão final, o cacique trouxe sua filha para a margem, onde ela caiu, tossindo e tremendo incontrolavelmente. Iracema se ajoelhou ao lado da neta e examinou seu corpo. A transformação havia começado. Sua pele tinha um brilho antinatural e pequenas escamas apareciam em algumas partes de seu corpo. Mas ainda era reversível. Ainda era Maíra. "Rápido!" ordenou a anciã. "Temos que levá-la para o centro da aldeia. O ritual deve começar antes do amanhecer." Durante 7 dias e 7 noites, Maíra ficou deitada em uma rede especial, suspensa entre 4 postes no centro da aldeia. Abaixo dela, ervas sagradas queimavam constantemente, criando uma fumaça que envolvia seu corpo. Iracema e outros anciãos se revezavam em cantos e rezas, enquanto o pajé aplicava ungüentos feitos de plantas medicinais em sua pele. A dor era indescritível. Maíra sentia como se estivesse sendo queimada por dentro e por fora. Seu corpo lutava entre duas naturezas, a humana e a aquática, que quase havia conquistado seu ser. Por vezes, em delírios febris, ela chamava por Yara, implorando para que ele viesse buscá-la, levá-la de volta para o rio. Em outros momentos, chorava de arrependimento, pedindo perdão a seu pai, a sua avó, a sua tribo. No 7º dia, quando o sol começou a se pôr, a febre finalmente cedeu. As pequenas escamas que haviam aparecido em sua pele caíram como folhas secas. Seus olhos, que haviam ganhado um brilho estranho e perolado, voltaram à sua cor natural. Maíra estava salva, mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Nas semanas que se seguiram, ela reaprendeu a viver na aldeia. Ajudava nas tarefas diárias, participava das cerimônias, sorria para as crianças, mas seus olhos sempre se voltavam para o rio. E à noite, em sua rede, às vezes, ainda podia ouvir o canto distante, chamando-a.
Uma tarde, enquanto ajudava sua avó a coletar ervas medicinais, Maíra finalmente encontrou coragem para perguntar o que a atormentava. Vovó, por que o encantado escolheu a mim? Por que não outra pessoa? Iracema parou o que estava fazendo e olhou profundamente nos olhos da neta. O encantado não escolhe qualquer um, Maíra. Ele procura almas que já estão divididas entre dois mundos. Almas que sentem que não pertencem completamente a lugar nenhum. Maíra baixou os olhos, reconhecendo a verdade nas palavras da avó. Desde pequena, sempre se sentira diferente, sempre sonhara com outros lugares, outras vidas. Você também se sentia assim? Perguntou baixinho. Iracema assentiu. É por isso que eu entendi seu perigo tão rapidamente. Vi em seus olhos o mesmo vazio que um dia existiu nos meus. E esse vazio, ele algum dia desaparece? A velha índia suspirou profundamente. Não desaparece, minha filha. Aprendemos a preenchê-lo com outras coisas, com amor, com propósito, com serviço aos outros. Naquela noite, sozinha em sua rede, Maíra tomou uma decisão. Saiu silenciosamente de sua oca e caminhou até o rio. Mas desta vez, não foi para atender ao chamado de Iara, foi para se despedir. Parada na margem, olhando para as águas escuras que tanto a haviam fascinado, ela falou em voz alta. Sei que você pode me ouvir, Iara. Sei que ainda está aí, esperando que eu volte, mas não voltarei. Escolho meu povo, minha família, minha vida na terra. Escolho ser quem sou, com todas as dúvidas e vazios que isso traz. Por um momento a superfície do rio se agitou, como se respondesse às suas palavras. Maíra sentiu um aperto no coração, uma última tentação de entrar na água, mas resistiu. Não te odeio, continuou. Entendo sua solidão, seu desejo de companhia, mas preciso seguir meu próprio caminho agora. Com essas palavras, Maíra tirou do pescoço um pequeno amuleto que sempre carregava. Uma pedra do rio polida por seu pai quando ela era bebê. Beijou-a uma última vez e a jogou na água como uma oferenda de paz. A pedra afundou, criando círculos concêntricos na superfície lisa. E por um breve instante, Maíra pensou ter visto um rosto familiar emergir das profundezas, não com raiva ou desejo de vingança, mas com uma expressão de compreensão resignada. Então, tudo ficou quieto novamente. Apenas o rio, fluindo eternamente, guardando seus segredos. Maíra virou as costas e caminhou de volta para a aldeia, para sua vida, para seu futuro. Nunca mais nadaria naquele rio, mas também nunca esqueceria o que aprendeu em suas águas, que alguns amores, por mais intensos que sejam, não são feitos para durar, que cada escolha traz consigo uma perda, e que encontrar seu lugar no mundo, às vezes, significa dizer não a outros mundos que te chamam. Anos depois, já uma anciã respeitada como sua avó havia sido, Maíra contaria esta história para os jovens da tribo, não como um alerta assustador, mas como uma lembrança de que os limites entre os mundos são mais tênues do que imaginamos, e que o coração humano é vasto o suficiente para sentir saudade até mesmo daquilo que quase o destruiu. E às vezes, em noites de lua cheia, quando o vento soprava do rio para a aldeia, os mais atentos podiam jurar que ouviam um canto distante. Não mais um chamado sedutor, mas uma melodia de despedida, o lamento eterno de um amor impossível entre uma mulher da terra e um ser das águas.